Epidemiologia translacional, desafios semânticos e outros foi o tema da Conferência Rui Laurenti, que abriu o primeiro dia do 11º Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. Moisés Sclot, da Johns Hopkins School of Public Health, falou sobre a importância da epidemiologia translacional para a saúde pública. A epidemiologia translacional é a epidemiologia prática, a epidemiologia, o que eu faço com esses dados? Esses dados me permitem já pensar numa intervenção, num programa de prevenção na população como um todo. Então, a epidemiologia transnacional é muito mais chegada à saúde pública do que a epidemiologia acadêmica. A relação ambígua entre saúde e mídia foi o tema abordado por Fernando Lefebvre, da Faculdade de Saúde Pública da USP, na mesa redonda Saúde como Construção e Objeto Midiático, organizado pelo Grupo Temático Comunicação e Saúde, da Abrasco. Eu mostrei, pelo conteúdo do discurso, a problemática da ambiguidade na mídia. A mídia sempre, muitas vezes, quando fala de saúde, está falando de alguma coisa que você pode adquirir ou comprar, alguma coisa muito sedutora, que pode te incrementar a sua saúde, produzir o que eu chamo de mais saúde, produzir você como uma pessoa, mais capaz de desempenhar-se acima do que as pessoas normais fazem. Então essa é a ideia de que hoje não basta você simplesmente ter saúde ou não estar doente, você precisa ter mais saúde, ou seja, você precisa... É fortemente sugerido que você consuma coisas que vão melhorar o seu desempenho. A Comissão de Política, Planejamento e Gestão de Saúde da Abrasco realizou a mesa redonda Estratégias Institucionais Inovadoras para a Consolidação Republicana do Sistema Único de Saúde. Alcides Miranda, da URGS, explicou a proposta da mesa e ressaltou a importância do diálogo com os movimentos sociais. Há toda uma disposição para se discutir quais são as nossas alternativas de estratégias institucionais, que ao mesmo tempo que são inovadoras, elas podem consolidar o Sistema Único de Saúde, e como articular essas estratégias institucionais com estratégias sociais, com os movimentos populares, com os movimentos sociais, para resistir às iniciativas, às tentativas de retrocesso, mas também para constituir alternativas para o futuro que viabilizem o SUS e possam consolidar ele como um sistema único, diverso, plural, mas que tenha uma identidade importante do ponto de vista não só da organização dos serviços, mas de valores sociais que precisam ser apropriados para que ele possa ser legitimado socialmente. O Espaço Saúde e Letras do Abrascão 2015 foi palco do lançamento da publicação Saúde Coletiva em Livro, a Abrasco em 35 anos de história, organizado por Nízia Trindade Lima. A ideia do livro foi mais assim, as grandes diretrizes que norteiam a associação como um todo e o papel dela nesse contexto político mais geral. Lígia Vieira, autora de um capítulo do livro em homenagem aos 35 anos da Abrasco, apresentou uma reflexão sobre em que medida a saúde coletiva nacional representou ruptura ou continuidade com o movimento sanitarista do início do século XX. E a conclusão que nós chegamos, e que é um pouco a história da Abrasco, é que foi uma ruptura com a medicina preventiva, com a higiene e com a saúde pública tradicional, na perspectiva de uma medicina social centrada no estudo dos determinantes sociais e articulada com projetos da reforma sanitária brasileira. A programação cultural do Abrascão 2015 valorizou atividades artísticas da banda Delírios do Cuca, da Rede de Atenção Psicossocial da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia e de expressões culturais regionais com a banda Passarinhos do Cerrado. César Victora, Jair Nilson Paim e Madel Luz participaram do debate Saúde da População Brasileira, que encerrou o primeiro dia do evento. O que nós temos é um estudo que eu acho que no Brasil é o único, né? É um dos pouquíssimos estudos lugares do mundo onde a gente tem conseguido acompanhar a situação de mães e de crianças por agora 30 e poucos anos.
E o que a gente observa é que houve muito progresso em algumas áreas, a subnutrição foi quase erradicada, a mortalidade infantil caiu muito, as mães são mais saudáveis, mais altas, mais educadas, mas também são mais obesas. E nós observamos que além da obesidade materna, que é um fator de risco, não somente para o seu filho ser prematuro ou ter problemas de saúde, mas também, obviamente, para a própria saúde da mulher, que tem o maior risco de doenças cardiovasculares, de câncer e assim por diante. Mas o que nós observamos também é que, além dessa questão da obesidade materna, as crianças são mais obesas, as crianças têm muito mais prematuridade agora, e nós observamos que as cesarianas têm um papel importante, tanto na determinação da mortalidade materna quanto da prematuridade. Trouxe também 7 itens que poderiam resumir os grandes ataques que fizeram contra o sistema de saúde universal e público do ano passado para o primeiro semestre deste ano. Eu destacaria especialmente a situação em que houve um recuo da parte do governo, do executivo e do legislativo em relação a todo o movimento que se recolheu mais de 2 milhões de assinaturas para o chamado Saúde Mais 10, e que garantiria pelo menos 10% das receitas brutas da União para a saúde. Esse foi um grande golpe contra o SUS. O segundo grande golpe contra o SUS foi se colocar a abertura do capital no Brasil para os investimentos externos. E isto tende a segmentar ainda mais o nosso sistema público de saúde. E um terceiro que está muito ligado a essa dimensão, que é a chamada cobertura universal de saúde, que tem uma expressão simpática, mas traz por si uma forma de reproduzir as desigualdades no sistema de saúde. Eu enumerei 7 grandes problemas, mas também chamava a atenção de que nós temos um grande processo de construção da 15ª Conferência Nacional de Saúde, com uma maior participação de jovens, uma maior participação do povo, e que isto pode criar uma mudança na correlação de forças para que nós não percamos de 7-1 e se consigamos reinverter a ordem das tendências que se colocam para o futuro. Quis colocar que os valores de sociabilidade, os valores de solidariedade, o que garante o coletivo, estão ausentes no momento dessa sociedade. Então, quando você tem uma crise de estrutura política, de estrutura jurídica, o povo fica um pouco amorfo, um pouco sem condições de reagir, entendeu? Ele não está, como no meu tempo, por exemplo, em que o protagonismo dos atores coletivos era muito grande, dos sindicatos, dos partidos, dos estudantes. Como todas essas categorias estão esmagadas pelo trabalho, pelo regime de trabalho, pelos valores no trabalho, você não tem esse ator coletivo. Então existe um apelo para o herói por causa disso. Mas o herói, ele é apenas um líder, ele é um inspirador. Não é? O protagonismo mesmo cabe ao coletivo. Então, se todos nós tivermos esse dever da ética e agir eticamente, a coisa coletiva, não é? Baseada em valores solidários, pode voltar.